Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário. E queremos saudar também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. E também os grupos inscritos de peregrinos para a nossa celebração de hoje. Um grupo do Centro Social Arco-Íris, Paradela Águeda, da Diocese de Aveiro. O Encontro de Saberes da Vila Nova de Sande, em Braga. A Obra Diocesana de Promoção Social do Porto. E a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, São José do Rio Preto, Brasil. Com confiança na misericórdia do Senhor, apresentemo-nos diante do seu altar, da sua misericórdia, e reconheçamos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que, celebrando agora o mistério da ressurreição do vosso Filho, mereçamos alegrar-nos com todos os santos, quando Ele vier na sua glória. Ele, que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que acompanhavam Paulo levaram-no a Atenas e voltaram em seguida, encarregados de transmitirem a Silas e a Timóteo a ordem de irem ter com Paulo o mais depressa possível. Um dia, Paulo, de pé no meio do Areópago, disse: Atenienses, vejo que sois em tudo extremamente religiosos. Na verdade, quando eu andava percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei um altar com a inscrição: Ao Deus conhecido. Pois bem, aquele que venerais sem o conhecer é esse que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra.
não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido pelas mãos dos homens, como se tivesse necessidade de alguma coisa. É Ele que a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Criou de um só homem todo o género humano, para habitar sobre a superfície da terra, e fixou períodos determinados e os limites da sua habitação, para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente para o atingir e encontrar. Na verdade, Ele não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos vossos poetas. Somos da raça de Deus. Se nós somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e engenho do homem. Sem olhar a estes tempos de ignorância, Deus fez saber aos homens que todos e em toda a parte se devem arrepender, pois Ele fixou um dia em que há de julgar o universo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu a todos motivo de crédito, ressuscitando-o de entre os mortos. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam, mas outros disseram: havemos de te ouvir falar disto ainda outra vez. Foi assim que Paulo saiu do meio deles. No entanto, alguns homens juntaram-se a Paulo e abraçaram a fé. Entre eles Dionísio, o Areopagita, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Depois disto, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Reis e povos do mundo, príncipes e todos os juízes da terra, jovens e donzelas, velhos e crianças. O céu e a terra proclamam a vossa glória.
porque o seu nome é sublime. A sua majestade está acima do céu e da terra. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Exaltou a força do seu povo, louvem-no todos os seus fiéis. Os filhos de Israel, seu povo eleito. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Aleluia, aleluia, Eu pedirei ao Pai que vos dará o Espírito Santo para estar convosco para sempre. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos há de anunciá-lo. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vos há de anunciá-lo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, acolhemos esta palavra de Deus que vem para iluminar cada vez mais a nossa caminhada de fé, iluminar os nossos passos. E nós acabamos de escutar nesse Evangelho que Jesus, durante a sua vida terrena, queria que os seus discípulos compreendessem. No entanto, ainda não tinha aquela capacidade de realmente entender e compreender aquilo que ele mesmo gostaria que eles e também nós pudéssemos compreender. A profundidade do seu amor, da sua intimidade com ele. E no próprio Evangelho, nós vemos que Jesus fala
de que somente o Espírito da verdade, que nós estamos a aguardar agora do Pentecostes, é o único que é capaz de revelar toda a verdade que o Senhor quer que nós o compreendamos em profundidade. Por isso, somos convidados a estarmos abertos a esta graça que vem do Espírito Santo. É o único capaz de revelar para nós os segredos do coração de Jesus. Então, a vinda do Espírito Santo inaugura uma nova fase na vida dos discípulos e também deve inaugurar uma nova fase na nossa vida. Quem não está aberto a esta graça do Espírito de Deus não conseguirá compreender de profundidade aquilo que o Senhor quer demonstrar. E por isso é que o Senhor vai falar desse Espírito da verdade que também age como Cristo nesse mundo. E por ele nós vamos de conhecer todos os segredos que vêm do Senhor. Nesse texto também nos apresenta uma grande profundidade, revelando para nós que o mundo não consegue compreender esta verdade, ou aqueles que vivem de acordo com o mundo. Por que não consegue? Justamente porque os seus critérios são semelhantes aos critérios desse mundo. Não estão completamente abertos para poder conhecer essas verdades que o Senhor quer revelar. E esta revelação é a intimidade do amor de Deus na nossa vida. Nós vimos na primeira leitura que São Paulo observou, estando lá em Atenas, que os atenienses eram muito religiosos, sabiam muito de religião. No entanto, saber não é o mais importante. O conhecer a religião não é o mais importante. E há muitos entre nós que também sabem muito de religião e ensinam até para os outros. Mas uma coisa é saber muito e ensinar para os outros. E uma outra coisa é fazer a experiência pessoal de fé com Jesus. Ter consciência de quem é Jesus e o que significa a salvação que nós recebemos por Ele. É isto que está a faltar em muitos crentes. Sabe-se muito de fé e da religião, mas falta ainda esta experiência que transforma a vida, que nos dá a liberdade diante de Deus. Não vivemos com medo diante daquilo que é revelado da parte da sua palavra. Não temos medo de repressão por causa da fé em relação aos outros. Então, a nossa fé deve ser a partir da experiência com Cristo ressuscitado. É Ele que vem trazer para nós esta certeza do seu amor. Como nós ouvimos que São Paulo, na sua belíssima pregação, revelando para os atenienses que Deus não está longe de nós. Nele nós somos, nos movemos e existimos. É esse o Deus que Jesus tem sempre revelado para nós. Não é um Deus distante, mas é um Deus que nele nós somos e que está sempre disposto à nossa vida. No entanto, é necessário nos desapegarmos dos critérios deste mundo para poder lançarmos ao encontro desse Deus que nos ama. Então, essa experiência e consciência que devemos ter da nossa fé, de que nós somos seres salvos por Jesus, só seremos capazes também com a ajuda do Espírito da verdade, aquele que revela. Por isso, a necessidade de estarmos abertos. E ainda percebemos que nos dias de hoje, muitos ainda vivem na ignorância da fé deste Deus desconhecido que nos fala o próprio Paulo, quando diz, ali na sua pregação para os atenienses, encontrei um altar dedicado a um Deus desconhecido. E ele diz que esse Deus desconhecido é o Deus que ele crê, é o Deus de Jesus, é o Deus de amor. E é esse Deus que hoje muitos ouvem falar,
mas não conhecem, porque está a faltar essa experiência pessoal do amor de Deus na sua vida. Vivem como pagãos, dando cada vez mais créditos aos amuletos, às cartas, aos horóscopos e tantas outras coisas a mais. E dizem que são cristãos e que creem em Jesus e somente nele depositam a sua fé. Por isso, meus irmãos, muitos crentes ainda vivem como pagãos e é necessário fazermos essa reflexão na nossa vida cotidiana para sabermos a verdadeira fé que nós temos, como nós cremos em Jesus, como nós acolhemos esta palavra que hoje é revelada para nós. É necessário, de novo, anunciar com coragem esse Deus desconhecido que muitos ouvem falar, mas poucos conhecem. É necessário reconhecer de novo quem é Deus e o que pertence a Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor. Hoje mais um casal celebra as suas bodas de ouro. Então convido o casal a aproximar-se do altar para que juntos possamos rezar com eles e por eles. Então, rezemos juntos com o seu Antônio e a dona Rosinda. Ocorrendo a celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo dissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns, que Nossa Senhora de Fátima os abençoe e continue a proteger diante do testemunho que vocês dão, né, a todos nós aqui presentes e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Muita saúde e muita perseverança. Graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Irmãos, o Deus que nos criou e no qual vivemos e existimos, guia-nos pelo Espírito Santo para a verdade plena do ressuscitado. Peçamos com fé ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, dizendo: ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelas igrejas de Atenas e de Roma, para que a verdade e a caridade mútua lhes permitam percorrer novos caminhos, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade.
pelos anunciadores de Deus desconhecido, para que saibam adaptar a sua linguagem sem reduzir a revelação do Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos teólogos cuja função é aprofundar o conteúdo da fé e das palavras de Jesus, para que sejam dóceis ao Espírito e à Igreja, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos cristãos cultos como Dionísio, o Areopagita, e pelos mais simples como a mulher chamada Damaris, para que todos sintam que o Senhor os ama, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Por todos nós, a quem Cristo falou na sua palavra, e por aqueles que são chamados a vivê-la em cada dia, para que o Espírito nos guie para a verdade plena, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, tornai-nos dóceis à palavra que escutamos e desejosos de a compreender sempre mais, por Cristo nosso Senhor. Eu pedi ao favor, se existisse na Assembleia 3 ministros extraordinários da comunhão, se existir, que se apresentem no primeiro banco daquele lado, em frente a Nossa Senhora. Orai, irmãos, para que o meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos mais com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o gênero humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclama a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória de meu Pai, em que deis muito fruto e vos comporteis como meus discípulos. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Ai o noblesse de religiosos objetos. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E cheios do amor de Deus, nesta Eucaristia, agradecemos sempre ao Senhor pelo seu amor e temos a consciência de que Ele está muito próximo a nós, esperando que sempre nós procuremos e deixemos que Ele transforme a nossa vida. Peçamos então ao Senhor que o nosso coração esteja aberto para acolher o Espírito da verdade. Desejo a todos uma boa continuação de dia e também saudar mais uma vez aqueles que vieram como peregrinos nos grupos inscritos e também aqueles que nos acompanham através do meio de comunicação. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.